Um, dois, três. Muito bem. Bom, eu queria dar as vindas, né, a todos os alunos aqui do curso Geotech, do Banco Central do Brasil. E a gente está iniciando um novo módulo, né? Vocês já tiveram dois módulos, a gente está iniciando esse módulo com essa aula de hoje. O responsável por essa aula sou eu, Guedes Parovec, eu vou me apresentar um pouco melhor daqui a pouco, junto com os outros ministrantes desse módulo aqui. Como é a nossa primeira interação aqui com vocês, né? Acho que ao todo são 20 interações, a gente ainda está aprendendo um pouco sobre como funciona a tecnologia e também a, a forma de se organizar aqui em torno desse módulo. Então, a gente espera que dê tudo certo aqui, tá? Bom, começou aqui com como é que passa o segundo. Ah, consegui. Bom, a aula de hoje, né, a aula número 1, ela é uma apresentação e uma introdução do que vão ser as aulas subsequentes, né? Quem está nessa apresentação dessa aula, né, junto comigo, é o Alberto e o Pedro. E o objetivo dessa primeira aula é oferecer oportunidades para que os alunos, né, para que vocês entendam os objetivos desse módulo e identifiquem oportunidades de sua aplicação prática, tá? Então, antes da gente começar os conteúdos propriamente ditos, a gente quer que vocês tenham uma visão geral de tudo que a gente pensou em trazer para vocês nesse módulo, né? Os objetivos e, principalmente, como o que vai ser tratado gradativamente, né? Vai ser construído gradativamente durante essas 20 aulas, pode ser utilizado do ponto de vista prático, né, para as diferentes atividades que vocês têm relacionadas ao crédito rural e também a outras atividades que possam exigir salvaguardas ou garantias, né, em relação ao CAR ou a outras condições que a gente vai trazer para vocês nesse módulo, né? Também a gente quer que vocês entendam o conjunto de conhecimentos com que esses objetivos vão ser alcançados. Então, a gente vai passar etapa por etapa, né, da programação que a gente tem e que vocês saibam já antecipadamente quais são os conhecimentos que a gente vai utilizar para tentar chegar nesse objetivo, porque isso é uma seleção, né, de todos os conhecimentos que existem, a gente selecionou alguns, então a gente vai trazer para vocês essa sequência, né? Também a gente gostaria que vocês compreendessem o projeto pedagógico desse módulo. Então, a gente fez uma análise do perfil dos alunos inscritos com as informações que a gente tinha e procurou fazer uma abordagem do ponto de vista pedagógico que contemplasse um espectro relativamente grande de interesses sobre os temas que a gente vai tratar e o modo de interagir com essas atividades, né? O modo de interagir com esse projeto pedagógico. Também a gente vai se apresentar, que vocês conheçam antecipadamente, né, quem são os ministrantes, né, e a filiação, né, de onde esses ministrantes atuam, para que vocês tenham uma ideia de onde estão surgindo, né, de que fundamento, né, de que histórico de vida e profissional as pessoas com as quais vocês vão estar interagindo nas próximas semanas vem, né? E também as formas de contato com os ministrantes. A gente entende que é um curso online síncrono, que muitas pessoas talvez assistam essas aulas não no momento síncrono, mas em outro momento. E a gente também entende que é muito importante abrir um canal de comunicação com os alunos para os mais diferentes objetivos. A gente vai tratar isso daqui a pouquinho.
E como é um número bastante grande, né, de alunos, esse canal ele precisa ser um pouco estruturado, para que não vire um grupo, por exemplo, de WhatsApp livre, né, onde tudo meio se bagunça lá dentro, né? Então, esse o objetivo da aula de hoje, é trazer esse conjunto de informações para vocês, principalmente para que vocês consigam se planejar em relação a como vocês vão interagir e participar desse módulo aqui, tá? Bom, a dinâmica dessa aula, né, então, durante as próximas quase 2 horas, né, ou talvez um pouco menos, não sei, a gente vai seguir essa sequência, né? Nós vamos primeiro trazer algumas informações para vocês sobre quem está inscrito nesse curso e é em cima disso que a gente fez o projeto pedagógico, né, de quem está inscrito. Quem está acompanhando, a gente infelizmente não sabe, não tem esse recorte, né, porque talvez alguns inscritos não estejam acompanhando, mas em cima do perfil das pessoas inscritas, a gente fez o projeto pedagógico, e depois nós vamos apresentar a equipe de ministrantes sua filiação, o programa do módulo, né, das 20 aulas, o projeto pedagógico, né, dos diferentes grupos temáticos. Então, a gente vai tratar de 4 grupos temáticos durante as aulas, né, um de fundamentos, o outro da qualidade do CAR, do contexto fundiário, contexto ambiental, né, são esses os 4 grupos temáticos. Eu vou passar por cada um deles, com um pouco mais de detalhe, e o uso do Júpiter, né, na parte prática, e, no fim, um resumo das competências e conhecimentos que foram tratados nessa aula como uma espécie de possibilidade de feedback, tá? Bom, vamos começar então com os inscritos, né? Assim, a gente quando estava conversando, né, com a equipe que organizou esse curso, né, do Banco Central, a gente tinha um KPI assim, se tiver 150 pessoas inscritas, a gente já vai estar feliz, né? Teve 5.200 pessoas inscritas nesse curso, né? Então, a gente superou em muito, né, a expectativa que a gente tinha de pessoas interessadas em entender, né, crédito rural, né? Eu nem sabia que tinha 5.200 pessoas envolvidas com essa atividade aqui no Brasil, né? No primeiro momento, eu estranhei, mas quando a gente foi ver também a formação dos inscritos, foi uma das perguntas que vocês responderam no formulário de inscrição, né? Então, tem bastante coisa aqui, né? Engenharia, tecnologia, biológicas, informação, contabilidade, né? Assim, muita geoprocessamento, computação, né? Então, teve uma boa diversidade, né, na parte da formação, né? O nível em que essa formação é atingida, foi atingida, então a gente tem 39% dos inscritos que têm graduação, né? 33% que, além da graduação, tem algum nível de especialização, né, posterior à graduação. Quem seguiu um perfil um pouco mais acadêmico, né, num mestrado e doutorado, é um número relativamente menor, né, do que pessoas que fizeram a graduação e depois alguma pós-graduação lato sensu, né? E, de qualquer forma, o que predomina são pessoas que têm alguma formação em nível superior e com algum nível ou grau de especialização, né? Quando vocês responderam essa pergunta, você tem noção de programação Python, né? 66% informou que não tem, tá? Que não tem noção de programação em Python, né? A pergunta feita sobre geoprocessamento, 72% tem noções, né, de geoprocessamento, né, superior, né, àqueles que trabalham com desenvolvimento. Então, muito provavelmente, uma parte desse pessoal de gel trabalha com a interface mais gráfica, né, do QGIS, ou do ArcGIS, ou do sistema que está utilizando, né? E quando a gente olha
a combinação, né, quem respondeu sim, né, para Python e sim para GEL, a gente tem 29% dos alunos inscritos, né? Dos que estão acompanhando, a gente não sabe se isso mudou ou não, mas foi um pouco em cima desse perfil que a gente fez o nosso projeto pedagógico, que eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, predominam aqui pessoas que têm nível superior e algum grau de especialização, mas que não necessariamente têm um domínio maior sobre as duas ferramentas práticas, né, que a gente vai utilizar para os exemplos, né, aplicados. O Pedro está aqui para isso, né, para trazer ele aqui, é responsável por essa parte. Não necessariamente tem um domínio, né, a pergunta é noção, né, o que isso exatamente significa, eu não sei, né, na cabeça de cada um, mas que não necessariamente são pessoas que vão ter facilidade ou fluência, né, nessa parte prática. E isso foi considerado no projeto pedagógico, né? O curso não é só direcionado para esse público, né? A gente fez uma ampliação dos objetivos que a gente quer atingir, também por entender, né, que é o cargo aqui, né, a resposta para o cargo, né, que existem muitas palavras que apareceram na questão de cargo que indicam que muito provavelmente uma parte dos inscritos, talvez a maioria, tenha um perfil mais gerencial, né, que não são as pessoas que necessariamente estão desenvolvendo o ambiente tecnológico dentro das suas empresas, né, dentro da sua atuação profissional, mas que interagem e convivem, né, ou de alguma forma interagem ou administram equipes que têm essa função, né? Então, isso também foi considerado quando a gente desenvolveu o projeto pedagógico e o conteúdo que a gente vai trazer lá. E, em termos de instituição, né, apareceu também uma diversidade muito grande, cooperativa, município, ministério, Sicob, Banco do Brasil, né, universidades, né, IBAMA. Então, houve um interesse aí multi-institucional, até por instituições que não necessariamente trabalham na execução de crédito rural, né? Então, isso também a gente considerou, né, na hora de preparar os conteúdos e a sequência do curso, de que não necessariamente quem está aqui está numa mesa de operação de concessão de crédito, e sim interage com esse tema a partir de outras visões e outros olhares, né? Então, isso foi outra parte que a gente, outro aspecto que a gente considerou na elaboração do projeto pedagógico. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco dos conteúdos, né? Mas a gente entende que a gente tem um público de nível superior, com especialização, muito diversificado em termos de formação, não necessariamente, ou a maior parte, sem um conhecimento aprofundado de desenvolvimento em Python ou outra linguagem, e geoprocessamento, e que não necessariamente é quem está na operação do dia a dia do crédito rural, mas que, de alguma forma, exerce atividades que conversam com isso. Então, foi pensando nisso que a gente elaborou a sequência didática e o projeto pedagógico desse modo. Bom, vamos falar um pouquinho da equipe de ministrantes e da sua filiação. Começar pela filiação, né? Então, eu tudo começou, na verdade, né, lá pelo meio da década de 90, dentro de um laboratório que fazia modelagem, né, e em 1990 a modelagem não era que nem hoje, né, era um trabalho muito pouco difundido na academia, né, não tinha os recursos computacionais que a gente tem hoje, né, nem aspectos conceituais, né, programados, né, era muito comum nessa época, mas isso tudo veio de um laboratório
da minha atividade acadêmica na Universidade de São Paulo, na Exalc, que desenvolvia tecnologia de modelagem para erosão do solo. Então, uma base super biofísica, né? Então, entra tipo de solo, relevo, né? Precipitação, essas variáveis biofísicas e climáticas, né? E eu estava feliz da vida fazendo, adaptando modelos internacionais, né? Principalmente os modelos de previsão de erosão americanos, para a realidade tropical e subtropical aqui do Brasil, né? E aí surgiu, né, no final dos anos 90, uma oportunidade de usar essa tecnologia para um estudo sobre reforma agrária, especificamente sobre aquisição de terras, né? Então, como você um colega de turma meu que na época trabalhava no INCRA, né, com a arrecadação de terras, ele falou, pô, Guedes, você não tem como, você que mexe com computador, tal, você não tem como fazer alguma coisinha aqui para a gente fazer os laudos, né, de desapropriação e arrecadação de terras mais automatizados? Então foi mais ou menos nessa época que eu conheci, né, o Programa Nacional de Reforma Agrária e acabamos desenvolvendo um sistema, né, que permitia isso. E eu acabei achando muito mais legal, assim, interessante, trabalhar com o desenvolvimento de tecnologia, né, preditiva, né, de modelos para gestor público do que adaptar modelos de erosão americanos para o Brasil. E talvez o primeiro grande trabalho de impacto que a gente fez, ele acabou sendo publicado nesse A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrária no Brasil, em que a gente fez um levantamento a nível nacional em todos os assentamentos rurais do Brasil que existiam no FHC2, né, no final aí do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? E depois desse trabalho, o grupo, né, que se envolveu nisso, o Beto já estava nesse grupo. O Beto é o Alberto, né, que a gente costuma usar Beto para chamar ele. Ele já estava no nosso grupo desde então, né, como aluno de graduação, e aí a gente continuou sempre com esse trabalho, desde, vamos dizer assim, do final dos anos 90, né, até hoje, com desenvolvimento de conhecimento, né, para políticas públicas informadas, né? Então, basicamente, trabalhando na agenda, principalmente do governo federal. Aí eu vou deixar o Beto continuar contando aí a segunda parte dessa história, como isso continuou a partir desse início, né, em que a gente era um grupo que trabalhava bem, né, com modelos biofísicos, né, com modelos mais ligados a processos biofísicos de degradação, produtividade, e foi cada vez mais evoluindo, né, por uma equipe que se especializou em modelagem, em geração de dados, informação e interação com gestores públicos e gestores privados em projetos de interesse socioambiental. Beto. Oi, Gerd, você sabe que você estava falando, né? Na hora que você falou do início da década de 90, o Pedro já me chamou de dinossauro aqui no chat, né? Falou, não, vocês vão muito longe, vocês estão indo muito, muito no Paleolítico, né? Mas é isso, né? E nesse início, gente, quando eu conheci o Gerd justamente no momento que ele estava fazendo esse livrinho verde aqui, né? Ele tinha chegado de um pós-doc na Alemanha, né? E,
eu como aluno da Exalc, eu estava esperando, eu sabia que ele ia chegar, eu estava esperando justamente ele chegar, porque eu queria trabalhar nessa área. Na hora que eu via todos aqueles mapas coloridos e aquela, aquela capacidade e todas aquelas tecnologias que começam a analisar o território e gerar informação a partir do cruzamento de dados, aquilo me encantou, né? E aí eu falei, não, vou esperar esse alemão chegar para trabalhar com ele. E aí foi assim que começou essa parceria, né? Outra coisa que eu lembro que me marcou muito, talvez o Gerd nem lembre disso, uma vez que ele estava conduzindo esse trabalho, a gente foi almoçar no bandejão da Exalc, a gente sentou, acabei de lembrar isso, a gente sentou e ele falou assim, não, Beto, o que importa nessa área aqui é o que você deixa, não o que você tira, né? Que é uma visão completamente oposta a muitas áreas da economia, né? Por exemplo, na área em muitos lugares, empresas e até mesmo na agricultura, as pessoas são reconhecidas pelo tanto que elas tiram daquela área, né? O tanto que elas ganham, quanto é que elas tiram, quanto é que elas produziram, etc. Na verdade, na ciência, nessa pesquisa, é muito mais o tanto que você planta, né? O tanto que você deixa ali instaurado. É uma visão completamente oposta, porque todo mundo sabe que nessa área ninguém vai ficar muito rico, e esse trabalho dentro da academia, dentro da ciência, é isso. É você colocar o seu tijolinho ali, contribuir e ver o que você deixou naquele tempo ali para depois a coisa ser construída em cima. E nesse processo, né, que a gente foi vivendo dos anos 2000 até agora, são quase 30 anos, muita coisa se modificou, principalmente a tecnologia, né? E essa história, um dia realmente eu gostaria de consolidar realmente uma aula para contar essa história. Até estou pensando em fazer uma aula extra aqui para esse curso, para contar essa história de como essa evolução tecnológica influenciou nessa forma de fazer análise espacial e modelagem espacial. Em tese, assim, a forma o que a gente faz é, tem muitos pontos em comum de 25 anos atrás com o que a gente faz hoje. Assim, basicamente, o que a gente faz é tentar organizar um conjunto de dados disponível que explicam o território e juntos criam sentidos e respondem perguntas, né? Então, a análise territorial em si é isso, e essa é a base do que a gente faz, né? Então, a gente foi construindo esse modo de trabalhar e olhar para o território, né? Primeiro, lá atrás, em escalas mais controladas, né? Então, olhando para o imóvel rural, olhando para dentro de uma propriedade, como é que a gente avalia as diferentes dimensões, e, e pouco a pouco a gente foi brincando com a ampliação de escala, né? E quando a gente amplia a escala, as coisas ganham o que a gente chama de complexidade, né? Porque, na verdade, na hora numa escala ampliada, a, as coisas que se organizam e se reorganizam na microescala têm uma direta influência de como você enxerga a macroescala, né? Então, não é mais um imóvel ou uma propriedade explicando o território, mas é um conjunto e a relação entre todas essas coisas que acaba explicando um determinado território, uma determinada dinâmica, né? Então, foi isso, é isso que gradativamente, a gente foi conseguindo implementar nos nossos trabalhos conectados a políticas públicas. Ou seja, a tecnologia nos dando os instrumentos, né? Então, cada vez maior capacidade de processamento de dados, maior quantidade de informações, né? E, e isso foi abrindo portas, como se fosse abrindo múltiplas dimensões para a gente entender o território. Então, a gente parte lá de uma análise de como olhar para o imóvel rural, para conseguir enxergar uma bacia hidrográfica, para conseguir enxergar um município, para conseguir enxergar um conjunto de municípios, uma região e depois o país, né? E trazendo para dentro dessas organizações, dessas dinâmicas, também processos subjacentes que têm a ver com toda a organização da economia, na economia mundial, né? Então, essa análise espacial, ela migra, então,
para ciências sociais, incluindo as ciências sociais, e, nas ciências sociais, também as ciências econômicas. Então, atualmente, eu nem sei mais como é que a gente chama o que a gente faz, porque todos os nossos trabalhos acabam envolvendo tanto esse lado biofísico, que vem da minha formação, que vem da formação do Gerd, que vem da formação dos engenheiros agrônomos, mas também um lado de ciências sociais e de ciências econômicas muito forte. E por trás de tudo isso, a ciência de dados, que é justamente a especialidade do Pedro. Então, aqui a gente está com um extrato, né? Uma amostra de como esses diferentes mundos se interagem. Então, na hora que a gente chegar lá no final e ler nessa última setinha, economia e modelagem complexa, é disso que eu estou falando. E como é que saiu, isso tudo nasceu? Nasceu justamente de um olhar para o território que, em sua base, entendia que para você explicar um determinado fenômeno, você tem que olhar para diferentes dimensões, né? Não, nunca para uma dimensão única, e para a relação entre as escalas, a relação entre como essas coisas se organizam no tempo, em escalas temporais diferentes e escalas espaciais diferentes. Então, em síntese, né, foi isso que a gente foi construindo ao longo do tempo, longe de querer falar que a gente que nós somos teóricos da análise territorial, nada disso. Na verdade, eu acho que a gente foi muito mais organicamente tragados, né, por essas tecnologias e operando, tentando responder pergunta com o que a gente tinha na mão. Hoje, quando a gente olha para o passado, a gente consegue traçar uma linha histórica e contar essa história, mas a gente, de maneira nenhuma, a gente visualizou lá no passado o que a gente poderia fazer e os potenciais que a gente teria para executar hoje em dia com as tecnologias disponíveis, né? Então, nesse curso, vocês vão ver como com ferramentas que todo mundo pode aprender, a gente pode conseguir, sim, analisar um conjunto grande de dados, explicar fenômenos complexos ali com códigos, com processamento de dados e assim por diante, tá? Assim, o que a gente espera é que vocês gostem dessa história e desse filme, todo que a gente vai contar. Claro que vai ficar faltando uns pedaços, mas é impossível a gente contar a história toda num curso só, né? Então, agora eu já devolvo para o Gerd, né, Gerd? Mas essa foi a história do GPP, da análise territorial e desse conjunto de pessoas que vão aqui ministrar o curso para vocês, tá? Gerd, te devolvo. Muito bem, obrigado, Beto, pela história aí, né, e por essa lembrança. Eu não lembrava disso de forma nenhuma, disso que eu falei. Mas bacana, eu continuo pensando dessa forma. Então, assim, do lado de cá, né, vocês estão interagindo com um grupo, né? Hoje esse GeoLab, né, ele acabou virando um grupo formal, né, de políticas públicas. GPP é Grupo de Políticas Públicas dentro da Exalc, e esse grupo acabou também criando um instituto, né, Instituto GPP, que é um grupo mais aplicado, né, que trabalha também com uma visão de dados, mas já dentro da sociedade civil, né? Então, hoje o que a gente é, Beto? Umas 25 pessoas, 28, mais ou menos? Estamos chegando a 30 pesquisadores aí, né? 30 pesquisadores. Isso. Bom, eu sou muito mais uma referência histórica dentro do grupo, não estou mais na operação, né, e na gestão, mas continuo muito empolgado aí com com esse grupo. Então, desse lado, né, assim, quem está do lado que se inscreveu, a gente já apresentou. Então, desse lado, vocês estão interagindo com pessoas, né, que estão há algumas décadas, né, trabalhando em larga escala e com uma quantidade bastante diversificada de projetos em muitos temas distintos, ligados a desenvolvimento rural, meio ambiente, né, e agricultura, né.
Então, quando a gente está preparando um curso como esse, que é um curso mais específico para crédito rural, isso não se apaga da nossa memória, né? A gente tenta fazer relações, tenta trazer, né, uma abrangência também maior de olhares, né, para além, vamos dizer assim, de uma operação isolada de crédito rural, sobre tudo que a gente vai apresentar aqui. Então, falar rapidamente das pessoas com quem vocês vão interagir. Então, esse sou eu. Essa foto aí é na frente da Laguna de los Tres, né? Atrás é o Fitzroy. Vale a pena ir para a Patagônia, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, tá aí a minha formação, né? Formado em 83, aí fiz mestrado, doutorado, 2 pós-docs. Aposentei em 2022, né? E continuo ligado como professor sênior ao Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Até agora, né? Meu currículo completo pode ser visto no Lattes, né? Hoje é muito fácil verificar currículos, mas os aspectos que eu queria ressaltar e que acho que são importantes para esse curso são a questão da criação do GeoLab, né? De um laboratório de geoprocessamento numa época em que isso era muito novidade, né? E o posterior estabelecimento disso, né, como um grupo dedicado à pesquisa de políticas públicas. Na época que eu coordenei esse processo, acabei coordenando mais de 45 projetos, né, ligados à pesquisa em políticas públicas, né, quase todos eles, a maior parte, ligado ao governo federal, né, mas também alguns projetos municipais, alguns projetos a nível estadual e relativamente poucos, praticamente nenhum, acho que eu lembro talvez de um ou dois, ligados a algum ente privado, né? Então, a nossa experiência maior é com gestão pública mesmo, né? E participei também da reformulação do Programa de Políticas Públicas da FAPESP de 2002 a 2022 a 2025, está errada essa data, o que me trouxe uma visão bem bacana aí de financiamento de ciência voltada para apoio à decisão de gestão pública. Então, esse foi um episódio bastante importante na minha vida também. E o que é mais importante para mim, pelo menos, que eu adoro o que eu faço, né? Eu realmente fico feliz quando eu tenho o privilégio e as oportunidades de poder utilizar conhecimento, né? Principalmente conhecimento científico, onde sou mais especializado do que conhecimento técnico ou tecnológico, para apoio, para embasar decisões, né? Acho que cada vez mais as políticas públicas precisam, né, devido à complexidade das coisas, né, depender de informações ou deve se apoiar em informações e eu simplesmente gosto muito de fazer isso, né? Beto, agora é você. Beto humilhou, né? Você viu lá a Laguna de los Três lá, aí você humilhou aqui com essa foto. De onde é isso mesmo, Beto? Não, então, isso aqui é a piada interna nossa, que na hora que eu vi o Guedes na frente do Fitzroy, e aí um outro pesquisador colocou uma foto em outra montanha também, eu falei, não, vou ter que colocar eu no cume da Concagua, né? Então, isso foi em 2012, quando eu escalei a Concagua, mas é só uma piada interna, nem faço mais isso, né? Tomei juízo, né? Enfim, eu sou engenheiro agrônomo, como eu já disse antes, né? Formei na Exalc no começo dos anos 2000. Depois fiz mestrado e doutorado, fiz com o Gerd, inclusive, como meu orientador. Tive a oportunidade de ficar um ano na Universidade de Chalmers, experiência também muito interessante, na época do boom dos biocombustíveis, né? Então a gente trabalhou com muita modelagem espacial lá, em Chalmers, com os suecos e o mundo inteiro, na verdade, olhava para o Brasil com esse potencial de suprir demandas energéticas com fotossíntese, né? Então, realmente foi um momento bastante especial e abriu várias portas ali dentro para fazer ciência que a gente foi explorando, né? Depois que eu acabei o doutorado, fiz também 2 pós-doutorados, né, no CNPq e na USP, e sou pesquisador colaborador da USP desde 2021, né?
O GPP, dessa forma, como grupo de GeoLab, essa evolução GeoLab, grupo de políticas públicas e depois o Instituto perpassou toda a minha carreira, né? Então, me dediquei intensamente também a isso, que é justamente fazer essa ponte entre a pesquisa e a política pública de uma maneira bem aplicada. E nesse processo todo, como eu já disse, a gente teve a oportunidade de ver tudo isso que a análise territorial, modelagem espacial entregava e hoje consegue entregar hoje para a formulação de política pública, né? Então, é isso que eu acho que vai ser talvez a minha contribuição nesse curso, muito mais isso do que realmente a parte prática de desenvolvimento dos códigos e da parte mais aplicada que vocês, alunos e alunas, provavelmente estão esperando, né? Então, Gerd? Agora, o Pedro, essa praça aí, você pôs aí porque ela viu muita dor e muita resiliência, Pedro? Por que você pôs aí, ó? Na verdade eu queria ter colocado na montanha também, mas não deu, porque o pessoal humilhou demais. Aí eu só procurei uma foto bonita mesmo. Ah, mas essa praça tem toda uma história muito bonita, né? Vale a pena. Sim, Mas sim. pode falar aí de você. Então tirando dessa frustração aí de não ter podido colocar uma montanha, né, porque o pessoal humilhou muito. Bom, eu sou bem mais novo, né, que o pessoal, que o Gerd e o Beto. Sou formado pela Exalc como engenheiro agrônomo em 2020. E já no último ano da graduação eu conheci o Gerd e o Beto, comecei a trabalhar como estagiário no GPP, né? E desde então venho só aprendendo, assim, tem sido uma trajetória bem legal. Depois de me formar e um ano só trabalhando, aí eu entrei no mestrado, orientado também pelo professor Gerd, concluí em 2022, e aí desde então estamos aí como pesquisadores, acho que faltou essa informação aí, mas estou também como pesquisador da USP Exalc desde então, no GPP. Bom, os aspectos mais importantes que eu considero em relação à minha pessoa relacionados ao curso, talvez antes de ter feito o mestrado na área de ordenamento, é um tema assim que me cativa muito, essa questão da relação entre o homem e a natureza, né, acesso à terra, então é uma coisa que me seduz, assim, então sempre leio isso com muito amor, assim, bem gostoso aprender mais sobre isso. E aí acabou que o meu mestrado foi nessa área de ordenamento territorial e fundiário. Meu mestrado ele foi produto de uma colaboração enorme entre muitas pessoas, e deu um resultado bem legal, né? A gente desenvolveu um super modelo. E aí esse modelo ele se transformou na nossa iniciativa chamada Cartas da Terra, que é uma iniciativa guarda-chuva em que a gente criou para ir abrigando o conhecimento desenvolvido, né? Convido a todos a gente pode enviar o link para vocês do site do Cartas da Terra, devia ter colocado aqui, mas é uma iniciativa que foi inaugurada aí com o produto, né, chamado Malha Fundiária, e hoje está bem por trás de tudo que a gente vai trazer. Todos os conhecimentos adquiridos nessa iniciativa estão por trás do curso. Bom, sou pesquisador e cientista de dados, como já falei, estava fazendo as contas aqui, vai fazer 8 anos, um quarto da minha vida, e sou, assim, me considero uma pessoa bem comprometida em contribuir no debate público de ordenamento territorial e fundiário. Eu acho que essa é uma discussão muito importante e que traz dignidade à vida aí. Então é isso. Gerd? Obrigado, Pedro. Bom, o Richard, ele trabalha com a gente já há algum tempo, né? Ele não é do grupo, né, propriamente dito,
e ele que vai trazer, né, as principais aulas sobre os fundamentos sobre a parte fundiária, né, e cadastral do Brasil, né. Bom, ele está todo sério aí, lendo o Globo Rural, né? Não sei nem se foi ele que escolheu essa foto ou a gente escolheu por ele, mas acho que pode falar, né, Beto? Ele tem um lado também divertido, né? Ele um dia pegou uma bis, né? Subiu na bis em Teresina e foi até São Paulo, né? Não foi isso que ele fez? Ele foi numa 125 de Penápolis até Teresina, uma motinha. É, 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 então ele também tem um lado informal, né? Que não aparece muito nessa foto, mas o Richard, ele tá, até errei o nome dele aí, é Torciano, né? Depois eu vou corrigir o que eu errei nesses slides. Ele é especialista internacional em governança e administração de terras, né? É professor da Escola Nacional de Magistratura, professor de pós-graduação na Espanha, professor do INSPER, é conselheiro do Fórum de Corregedores e atuou com a gente, atua, né, junto com o nosso grupo, né? Atualmente a origem dele é o INCRA, né? Ele trabalhou no INCRA, né? Foi um dos grandes organizadores aí do Terra Legal, né? Então ele tem essa experiência fundiária, né? Do órgão fundiário, né? Propriamente dito. Mas hoje em dia ele é diretor executivo, né? Dessa empresa, né? De consultoria agrária, consultor da FAO, né? CEO também da Terra Analytics, que trabalha com ferramentas tecnológicas também. Ex-diretor, né, no INCRA por 10 anos, né? Enfim, ele tem uma atuação prática muito grande, né, sobre a questão territorial, a questão fundiária do Brasil, e, e com diferentes olhares, desde o olhar do gestor público, né, responsável por isso, do olhar da inovação, né, em gestão pública, como foi o Terra Legal, e depois dentro do setor privado, né, com as empresas nas quais ele atua hoje, né, mas também uma interface muito grande entre o judiciário, né, entre a sociedade civil, enfim, é uma pessoa que tem uma estatura dentro desse tema enorme no Brasil e também internacionalmente, né? E o Richard, para mim, ele tem uma outra característica muito importante, que ele explica as coisas e eu consigo entender. Por mais complexo que seja o problema, ele consegue trazer uma explicação que eu consigo entender, que não sou um especialista na área, né? E também ele tem uma experiência muito grande com o ensino, né? Ele dá cursos, né? Ele é ligado a várias iniciativas aí de ensino. Então ele é a pessoa que vai tratar dos aspectos mais conceituais e teóricos sobre com a gente, né? O outro é o Pietro, né? Que faz parte do nosso grupo, também engenheiro florestal pela Exalc, 2020, acho que colega de turma, né? Pedro seu, né? Sim, sim. E vocês se conhecem desde a graduação ou antes? Desde a graduação, né? Desde a graduação, Ele entrou um ano depois de mim só. Também tem mestrado, né, pela Federal de Pernambuco, né? Atua com GEL, né, com a gente aí, e também antes da gente aí há 7 anos, né? E também participou, né, da iniciativa Cartas da Terra, que foi uma escola, né, para todo mundo aqui, uma nova visão fundiária que a gente vai trazer. Então, ele também faz parte aí da pessoa que vai trazer muitos conceitos, né, da questão fundiária e também das tecnologias que estão por trás de materializar isso, né, em informação prontamente utilizável aí para quem precisar. A Marluce formada em matemática na Unesp, né, também tem mestrado, doutorado pelo INPE, né, também atua com ciência de dados já há algum tempo, né,
E também está no nosso grupo aí, e parte do time de GEL, e também conhece aí bem a fundo, né, vários aspectos, principalmente aspectos ligados ao CAR, né, dentro do Cartas da Terra, e ela vai trazer um conteúdo bastante amplo aí ligado ao CAR, né. O Herbert a última pessoa, né, que vai participar das 20 aulas. Ele é tecnólogo, né, em meio ambiente, FATEC, especialista em GEL na UFSCar, técnico em programação, tem MBA pelo SENAC e está cursando o mestrado dele atualmente em ciências, né, na USP também. O Herbert tem uma trajetória profissional bastante diversificada, atuou no setor agrícola privado aí por um tempo, né? Mas sempre dentro dessa questão ligada a geotecnologias e ciência de dados, né? No terceiro setor, né? Por alguns anos, né? Ele não pôs o nome da empresa aí, mas é uma empresa que tem também uma atuação bastante importante, né? Dentro da área de geotecnologias e informação ligada à parte agrícola e ambiental. Domina a SQL e o que ele mais fez desde que ele está com a gente é toda a atualização de um modelo de estimativa da LPVN, do Código Florestal, né, da 12651, 2012, que a gente já vem trazendo um modelo da LPVN desde 2010, eu acho, né, Beto? 2008, 2010, que a gente trabalha com modelagem a nível nacional da LPVN e constantemente atualizando esse modelo, né? Tem N versões, né? À medida que as tecnologias e a quantidade de dados aumentou, a gente foi atualizando o modelo e ele fez a parte aí da nossa última, junto com a equipe de GEL, né? Ele fez a última atualização da LPVN, que é uma informação adicional, né? A várias agendas de salvaguardas ou de garantias, né? Dentro de operações de crédito, qualquer contrato, né? Na área agrícola, dependem também, né? Da situação do imóvel em relação à LPVN, que é isso que a gente vai trazer um pouco mais para frente, tá? Uau, agora o super slide aí do que está previsto para a gente fazer. Então, a gente está mais ou menos no meio aí da primeira aula, né, que é os fundamentos da análise territorial e o projeto pedagógico, né, que é da disciplina. Depois nós vamos entrar num bloco, né, são 5 blocos, né, ou grupos temáticos, né, de assuntos, né. Então, o primeiro grande bloco aí começa com o Richard, né, justamente para a gente trazer fundamentos, né, para a gente trazer conceitos, né, a questão fundiária, né, agrícola e agrária do Brasil, ela é muito complexa, tanto do ponto de vista normativo, como da diversidade de situações que a gente tem, e como na quantidade de desvios que a gente tem em relação à questão normativa dentro de cada conjunto de atividades. Então, são 3 aulas de fundamentos de governança e administração de terras, no qual o Richard é especialista. Aí está só 1, 2, 3, né? O Richard, ele vai já dá esse conteúdo em outros cursos, né? Em outras iniciativas que ele tem. Então, ele já tem um modo, né? Dele, né? De apresentar esses conteúdos, né? E por isso que ele está um pouquinho fora da lógica do projeto pedagógico nosso, que a gente falou, Richard, tudo bem, você pode dar essas 3 aulas da forma que você está acostumado a dar essas aulas, que você já sabe que funciona, né? E o restante, né, dos ministrantes nunca deu aula sobre isso, né? Todos nós vamos dar aula sobre isso. Talvez alguns vão dar aula pela primeira vez na vida, né? Já fizeram palestra, mas nunca deram aulas, né? E nunca estiveram envolvidos num curso que tem um projeto pedagógico, né? Acho que eu sou talvez a
maior exceção, né, desse grupo. Então, a gente preparou tudo do zero, né, esse curso. Então, a gente conseguiu, né, dar toda uma sequência, né, de temas, né, e uma lógica de apresentação desses temas que vai se refletir, né, em todas as aulas que vêm depois do Richard, que vai preservar mais a forma com que ele já trata desse assunto em outras situações, né. Para fechar essa parte de fundamentos, né, o Pedro vai trazer aí os diferentes cadastros que existem no Brasil. Não são poucos, né? São muitos cadastros, né? A gente tem uma quantidade de cadastros enorme, né? Que envolvem a situação fundiária, agrária, ou agrícola, ou ambiental, e tem uma primeira visão, uma imagem, né, de como esses cadastros, o que eles são, para que eles servem, quem faz a gestão desses cadastros, né? Onde acessar esses cadastros, vai ser importante como um fundamento para tudo que vem depois, né? E aí, no dia 6 de abril, a gente vai fazer o Beto e o Pedro, a gente também vai trazer um histórico e um detalhamento de um dos cadastros, né, que é o CAR, que é o cadastro, talvez o cadastro mais importante para crédito rural, né? Então, a gente vai trazer aí um aprofundamento, né, desde o histórico, né, e como a gente já estava em Brasília, né, na época que o CAR surgiu, né, um histórico em primeira pessoa aí de tudo que a gente acompanhou sobre esse cadastro, né. Eu lembro muito bem que na época que a gente estava implementando o Código Florestal, né, como o nosso grupo na época era o único grupo que tinha uma modelagem nacional sobre as mudanças sobre o Código Florestal, a gente estava o tempo inteiro em contato com, na época, o deputado Aldo Rebelo, que foi o relator desse projeto, né, e com a ministra Isabela, né, e depois com a Gleice, né, quando esse negócio subiu para a presidência da República, né, o tempo inteiro, né, em contato e acompanhando essa agenda em Brasília, né, e até um dia que a coisa já começou a chegar perto, né, da 12651, né, ir para o Congresso, né, ser aprovada, ou foi até depois, né, depois do veto à Dilma, né, teve aquele movimento. Um dia eu falei para a Isabela, falei, Isabela, você sabe que quem dominar o CAR domina essa lei, né? O motor da 12651 é o CAR, né? Então, muito cuidado com isso. Eu falei, eu sei disso e nós vamos cuidar bem do CAR. Tão bem cuidado foi, né, que hoje o CAR ele está presente em uma quantidade enorme de agendas que não necessariamente tem a ver com a 12651, né? Então, hoje, o CAR é uma ferramenta super importante, né, na questão de rastreabilidade, né, dos traders, né, é uma agenda, algo super importante, né, em análises de eventuais restrições, né, ou de salvaguardas, ou de garantias de contratos privados, né, é algo que está presente, né, claro, né, na execução do crédito rural, e várias outras agendas em que o CAR se inseriu, né, como uma plataforma de dados super importante, né, estratégica. Eu até diria que ele contribuiu mais até o momento, né, para essas agendas do que para a regularização ambiental, uma vez que a gente tem muito poucos CARs realmente analisados, né, e com os pradas em execução. Então, conhecer esse histórico e detalhar esse cadastro específico, né, é algo que faz parte também dos fundamentos para a gente entender se é algo que está sendo usado para várias finalidades para o qual ele não foi desenhado, né, para aquilo que ele não foi projetado para ser funcional, é importante entender esses fundamentos para que depois a gente consiga analisar de uma forma mais crítica, né, as diferentes distorções ou cuidados que a gente tem que ter
na utilização dessa base de dados para usos para os quais ele não foi necessariamente desenvolvido, né? Isso tudo abre, vamos dizer assim, fecha, né, os fundamentos para a gente entrar um pouco mais na parte prática, assim, hands-on, né? Vamos pôr a mão, né? Vamos sair com os códigos rodando, né? Com as tabelinhas e os mapinhas aparecendo na tela do computador de quem fizer o exercício, né? No final do dia, é isso, o curso, né? A encomenda foi um curso bastante prático, mas a gente acredita que esses fundamentos e essa história, ela é necessária para a gente entender a parte prática. Isso voltando para o nosso perfil. A gente tem muita gente aqui que tem perfil de gestão, perfil de administração, que não vai pôr a mão nos códigos, né? Mas que vai interagir com equipes que vão fazer isso. E aí, esses fundamentos, eles servem de informação tanto para quem está desenvolvendo, como para quem vai interagir com essas pessoas, né? Aí a gente abre um bloco, né, de 4 aulas exclusivamente para a qualidade do CAR, né? Então, a gente vai tratar a semelhança do CAR CGF, SMCR, né, sobreposição de CAR com CAR, né, e dinâmica do CAR, né, assim, como o que a gente pode aprender analisando as mudanças de um CAR específico ao longo do tempo, né? O CAR não como uma imagem, mas assim como um GIF, como um filminho que está por trás disso, como é que a gente acessa isso, como a gente pode entender isso, né? E cada um desses blocos temáticos, desses grupos temáticos, ele fecha com uma aula de síntese, tá? Então, a primeira síntese vai ser sobre fundamentos e a qualidade do CAR. Para que serve essa síntese, né? Nessa síntese, a gente vai trazer primeiro um resumo do que foi feito, né? Do que foi apresentado, né? Aula por aula, para dar uma cadência mais rápida para a sequência de conhecimentos, né? Trazer tudo num momento só. E vai discutir o que esses conhecimentos conseguem resolver, né? Se esses conhecimentos, uma vez dominados, uma vez os alunos sabendo utilizar esses conhecimentos, que tipo de problema eles conseguem resolver? Vamos trazer exemplos teóricos desses problemas e exemplos práticos, né, desses problemas que aquele conjunto de conhecimentos consegue resolver, né? Para que serve essa síntese, né? Para dar uma amarrada em tudo, né? Para trazer uma fluência mais rápida aí para algo que pode estar já um pouco mais no passado, um pouco esquecido, então trazer uma unidade para isso, mas principalmente dentro do projeto pedagógico, como uma espécie de auto-feedback, né? Então, se algum aluno percebe, opa, eles estão dizendo que esse problema eu consigo resolver com o que eu estudei até agora e eu não tenho nem ideia de como fazer isso, isso é sinal que alguma coisa não deu certo, ou a forma que a gente apresentou não permitiu, né, que você realmente conseguisse exercer esse conhecimento, né? Nem sempre, a coisa pode estar dos dois lados, né? Ou é um indicativo que, putz, deixa eu revisitar uma aula lá, porque eu não acho que isso que eles falaram consegue resolver esse problema. Às vezes, revisitando essa aula, você consegue falar, não, é que eu comi bola aqui, eu perdi um pedaço aqui, né, refiz o exercício, agora eu me sinto à vontade para conseguir resolver, né? Então, é como se fosse uma prova, entre aspas, auto-aplicada, né? Então, nós vamos fazer uma discussão e vamos dizer, olha, gente, com o que a gente viu até agora, a gente consegue resolver isso, consegue fazer aquilo, tal, né? Se você falar, não, bacana, né? Eu também consigo fazer isso que eles estão falando, tem ideia do que está acontecendo, isso é um sinal para vocês, alunos, que vocês estão acompanhando e que deu certo, né? Assim, o que a gente tentou fazer deu certo, então, que está tudo bem, né? Se alguma coisa não der certo, o problema pode estar do nosso lado, aí a gente espera que vocês contribuam, né, informando para a gente o que não deu certo, para a gente retomar em algum momento ou revisar alguma coisa mais para frente, ou é um sinal que é necessário vocês talvez revisitarem alguns dos conhecimentos que foram tratados, refazer algum exercício, né, procurar alguma referência indicada, né, para complementar esse conhecimento. Aí a mesma lógica segue na questão do contexto fundiário, né? O CAR não é um registro fundiário, né?
Então, a gente vai trazer aí toda a lógica dos cadastros, né, e dos registros fundiários, desde aí o Pietro, né, que vai estar mais à frente disso, e o Pedro, né, também trazendo a malha fundiária e suas categorias, né, então aí registro fundiário mesmo, né, sobreposição de categorias fundiárias com indicação restritiva, né, para operações de crédito, né, sobreposição com glebas públicas e assentamentos, né, que é um dos possíveis sobreposições, né, e algo que sobreposição com áreas sem registro fundiário georreferenciado. A gente usa essa sigla ASRFG, né, porque existe, por mais que a gente tenha cadastros no Brasil, os mais variados possíveis, os cadastros que a gente consegue acessar publicamente, né, e de forma sistemática, né, que talvez alguns cadastros públicos em cartórios a gente não consegue acessar de forma tão sistemática, né, ele gera uma região no Brasil que não tem nada disso, que a gente chamava de vazio, né, Pedro? Aí a gente tomou tanta bronca, né, por chamar isso de Pois é. vazio fundiário, que a gente resolveu colocar uma sigla no lugar. Às vezes vai escapar um vazio fundiário, que era um termo que a gente interno, que a gente usava até um tempo atrás, mas depois a gente foi, de forma correta, né, e de forma foi chamada a nossa atenção de que aquilo não é um vazio, de forma nenhuma. Tem gente lá, tem gente ocupando, né, tem acontecendo um monte de coisa lá, não é um vazio, né? A única coisa que não existe é um registro fundiário já referenciado nessa região. É uma região grande, tá? Por incrível que pareça, ainda é um pedaço muito grande do Brasil que não tem registro fundiário e nenhuma base fundiária. E o que a gente faz com isso, né? Uma aula específica para isso. Aí segue uma síntese, né, sobre esse contexto fundiário, nos mesmos moldes, né, da síntese sobre fundamentos e qualidade do carro. Aí a gente segue por um último módulo, que é o contexto ambiental, que o Herbert vai trazer, né? O Herbert é o principal, né? Eu e o Pedro, e o Pedro também vão participar disso, né? Então, começa com a LPVN, né? E a forma de fazer estimativas de excedentes e de déficits, né? Em relação aos ativos, né? As exigências da LPVN. A visualização do imóvel com desmatamento, né? Então, como a gente sobrepõe cadastros, né? Registros, né? De dados que indicam desmatamento com a visualização disso, né? E o desmatamento de feições internas, né? Dos imóveis, né? Então, é mais um capítulo de contexto, né? Principalmente em relação ao desmatamento, no qual e o cumprimento da LPVN que o CAR tem, né? Porque isso complementa, né? Muitas informações, principalmente se você está em algum momento envolvido com análise de risco, com gestão de risco, né? Então pode ser que não tenha nada no imóvel atualmente, mas ou que não tenha um registro de algo, mas que a gente tem na análise, né? Da relação desse imóvel com a LPVN ou com outra, com o seu entorno, algum indicativo de risco, né, desse imóvel em algum momento vir a ter algum problema, né? E aí uma síntese final encerra aí no dia 27 de maio o nosso o conteúdo que a gente preparou, né? Matheus, acho que você pode abrir o chat agora, que a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, a gente vai conseguir ver isso no chat aqui, né? Mas eu tenho aqui algumas perguntas, né? Um pouco pré-combinadas aí com o Pedro e com o Beto, né? Que talvez ajudem a esclarecer, né? O conteúdo que a gente vai trazer, o objetivo dessa aula é mostrar aonde que esse conteúdo pode ser aplicado, né? Eu vou começar com o Pedro. Pedro, você, durante o seu mestrado, né, que foi
Aliás, o seu mestrado que, se a gente for achar uma origem, trouxe a gente aqui, né? Porque uma pessoa do Banco Central viu a sua dissertação e falou: Nossa, cara, que interessante, vocês não querem vir fazer alguma coisa com a gente? E aí, então você que é o grande, se a gente for colocar, né, a responsabilidade em alguém, né, você é o grande responsável por a gente estar aqui hoje nesse curso do Banco Central. É o fato do seu mestrado ter ficado visível, né, para uma pessoa do banco e achou legal e a gente começou a conversar sobre colaboração. Mas eu lembro que durante o seu mestrado, né, quando a gente estava preparando esse curso, eu falei: Pedro, cara, você devia ter feito esse curso antes do seu mestrado, não dado esse curso depois, né? O que você acha que teria mudado, né, para você quando você estava tentando desbravar sozinho essa questão fundiária, essa questão cadastral, esse negócio todo, né, no seu mestrado? Assim, me explica um pouco a tua reação de você ter concordado que você devia ter feito, seria mais fácil o seu mestrado se tivesse feito esse curso antes e não agora, depois como ministrante. Pois é, né, Gerd? O meu mestrado trouxe a gente aqui e o meu mestrado foi produto de muitas mãos trabalhando juntas, né? Então acho que vale sempre trazer todo mundo junto aí para esse crédito. Mas respondendo a sua pergunta, né? Sim, se ter acesso a um curso como esse no processo ali de elaboração do mestrado, cara, eu acho que teria salvado muito tempo, né? Evitado alguns erros, muito porque os conhecimentos nessa temática começam pelo nome, né? Governança fundiária. São duas palavras que a gente não conhece muito, né? Então já tem que pesquisar o que elas significam. E aí é uma literatura muito densa, assim, nem sempre em português, né? Então é um conhecimento difícil de você encontrar. Quando você encontra, você muitas vezes não consegue decifrar aquilo com facilidade, né? Então, esses 5 anos, né, desde o meu mestrado, foram anos em que a gente mergulhou numa coisa muito além, assim, do que a gente seria capaz de entender, né, sozinho. Então, é, um, é uma água mole e pedra dura, a gente vai lendo o mesmo texto várias vezes e discutindo o mesmo texto e juntos vamos adiante, né? E, e aí ter esse curso hoje é produto disso, assim, são muitas horas de muitas pessoas, né, que é o nosso recurso mais valioso. E ter acesso a isso lá atrás poderia ter poupado, assim, muitos erros, né, muito esforço e tal, e talvez teria até melhorado a qualidade, né, do meu mestrado, não sei. Mas, enfim, foi uma trajetória que valeu super a pena, né, ter trilhado aí com toda a equipe. Então, por isso eu concordo muito, assim, ter acesso a esse curso, principalmente para quem está entrando na área, né, que era no meu caso há 5 anos atrás, teria, assim, sido uma coisa maravilhosa, né, teria sido muito bom, sem palavras. Legal, Pedro, mas assim, acho que o conhecimento ele é feito assim, né? A gente vai até um certo ponto, comete um monte de erro, Uhum, faz um monte de bobagem. Quando a gente coloca isso a público, isso aparece, aí é a oportunidade que a gente tem de aprender, né, com isso, né? E de certa uhum, forma, acho que essa preocupação sua, que é muito recente, né? Assim, quando você estava sofrendo aí para entender tudo isso, né? E trazer isso de uma maneira organizada, né? Para já assim, de uma forma de organização que é possível entender sem ser um especialista, porque fora o Richard, nenhum de nós é um super especialista na questão fundiária, né? Do nosso grupo. Já é uma grande vantagem. Entrou uma do João Leonel aqui. Eu conheço o João Leonel, não sei se é o mesmo, porque eu não lembro se o João Leonel que eu conheço é dos Anjos, né? Mas talvez não seja. Mas você quer responder, Beto, Pedro, né? Acho que o CAR não tem validade jurídica para fins de verificação de posse de propriedade fundiária,
mas sim é um registro fundiário georreferenciado. Ô, João, é você mesmo. Tudo bem? É o João, Leonel. Acho que você não conhece, Pedro. Pois é, João, você tocou na ferida, viu? Eu nem. é, Você está abrindo uma caixa de Pandora aqui. Eu acho que a gente vai. O que que eu sugiro, né? A gente esperar as aulas de fundamentos do Rich, que isso aí vai perpassar. Ó, se vocês conseguirem salvar essa, esse chat do João aqui, e aí todo mundo conseguir respondê-lo ao final das primeiras aulas, eu acho que já vai ser um ganho gigante, tá? Porque é isso, depende de onde você olha, a partir de qual perspectiva o cara ele vai assumir uma dimensão A ou uma dimensão B, tá? Então eu acho que todas essas perspectivas e essas dimensões o Richard vai trazer, depois a aula. Se vocês olharem realmente a sequência do curso, o cara tá em tudo, tá? O cara ele vai ser talvez a palavrinha mais repetida aqui em todo o nosso curso. Então, vamos deixar essa pergunta, salvar ela aqui e deixar para responder ao final, tá? Vai, Muito, Gerd. muito bem. Então, já vou emendar com uma outra pergunta aqui, né? Para você, Beto. Assim, a gente reservou 4 aulas para fundamentos, né? Assim, para um curso prático, né? Assim, a hora que você olha assim, pô, os caras vão dar um curso prático, né? Que a encomenda, né? Um curso prático para quem vai depois desenvolver soluções. Não é muito, o assunto é tão espinhoso assim do ponto de vista conceitual, Beto, a ponto da gente só conseguir responder essa pergunta do João, né? Ou precisar de 4 aulas conceituais para começar a descascar esse abacaxi? Então, o- é o seguinte, Gerd, eu achei que eu entendia de governança de terras e de ordenamento territorial até conhecer o Rich. Lá em 2015, quando eu fui lá para o Piauí, e aí eu realmente percebi que eu não entendia nada, né? Eu não entendia nada. Ali eu simplesmente olhava para aquele monte de categorias fundiárias e empilhava as coisas de uma forma completamente arbitrária, sem entender o conceito e principalmente sem entender que por trás de todos esses cadastros, esses polígonos e esses bancos de dados, tem gente. Tem gente, a relação do cidadão, da cidadã com a terra e com o Estado, né? Então, sim, assim, eu acho, só para você ter uma ideia, eu vou como aluno essas primeiras aulas aqui, porque eu preciso também estar com a cabeça fresca. Eu também. Então, não acho pouco, eu acho que poderia até ser expandido, tá? Essa, essa, essa sessão de fundamentos, porque a sessão mais aplicada, eu acho que também, Gerd, é um número mais restrito é, de pessoas que vai efetivamente aplicar no seu dia a dia. Já os fundamentos é um grupo que todo mundo vai aplicar. Quem tem contato com o rural de alguma forma ou de outra, seja em qualquer uma seja atividade de gestão, de produção, de técnica, de consultoria, etc., vai se beneficiar, tenho certeza, dessa parte de fundamento aqui. Tá? Muito bem. Legal, acho que tá bem abordado isso, né? E uma outra pergunta aí para o Pedro ou para o Beto, né? Assim, existem alguns assuntos, né, em que saber o que fazer, né, os conceitos, eles são mais difíceis ou mais importantes do que como fazer, né, do que a prática. A prática, uma vez que você sabe isso, se desenrola mais fácil. E tem outros assuntos que teoricamente, né, ou conceitualmente são relativamente simples, mas
putz, na hora de pôr em prática, né, de desenvolver coisas, né, de aplicação, que a gente encontra o problema, né? Isso que a gente está tratando aqui, né, de crédito rural, né, e como a gente tem um público muito amplo, né, imagino que muitos aqui estão envolvidos, né, de uma forma não tão direta com a operação em crédito, mas de alguma forma estão atrás de garantias, estão atrás de salvaguardas, estão atrás de entender, né, o que está acontecendo, né, os riscos que envolvem, né, ou como confluir esses dados. Então, a temperatura está mais quente, ou é mais difícil em todos esses temas que a gente está tratando, a parte conceitual ou a parte prática, ou as duas são igualmente difíceis, e aí a gente cai num território aí daquelas coisas que realmente você tem que arregaçar a manga, ter muita experiência, né, para conceitualmente, né, estar sólido e também trazer soluções que conseguem contornar, né, as N limitações, distorções e complexidades que essas bases têm, né? É onde a gente está nesse mundo aí, na opinião de vocês. O Guedes, eu diria que o que a gente tem que buscar aqui é um equilíbrio entre esses dois elementos, entendeu? Para a burocracia e para a norma não superar a realidade concreta, né? Então, a parte prática, do ponto de vista normativo, vai ser fundamental. Afinal, a parte prática é o seguinte: você está lendo lá uma determinada regulação, determinada norma, e você tem que saber como executá-la, né? De uma forma bem objetiva, simples, transparente e replicável, tá? Então, essa parte prática é absolutamente fundamental. Agora, tem todo um universo que vem antes da aplicação disso daí, né? Quer saber, que tem a ver com saber interpretar os cadastros, saber interpretar o que significa cada cadastro, significa saber qual que é o peso de cada cadastro, cada elemento ali apresentado por um produtor na hora, seja numa operação de crédito, seja em qualquer outra relação desse imóvel com a sociedade, que a parte conceitual vai ser absolutamente necessária, né, para a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão engessada, rígida e sem interpretação, para mim, assim, tem certos momentos que realmente você precisa se curvar à realidade e realmente, em vez de aplicar estritamente a norma, você vai ter que ter uma função pedagógica ali de ensinar o que é a norma. E para ensinar o que é a norma, nesse Brasilzão, você vai precisar ter os conceitos, tá? Então, eu acho que tem que haver o equilíbrio entre a parte prática, vai ser fundamental saber os algoritmos, como aplicar, o que é, como executar, mas também o peso de entender os conceitos, como as coisas se relacionam, o que realmente é importante para determinada pergunta, vai ser fundamental ali na tomada de decisão, não só do crédito, mas da gestão do rural como um todo, tá? E complementando essa resposta do Beto, eu acho que também existe, um pouco nas aulas que a gente vai trazer, uma camada da gente orientar sobre aquilo que ainda não está na lei, né? Então, às vezes, interpretar a lei, aplicar é super importante, mas existem coisas que não estão na lei, mas que, de certa forma, podem oferecer risco, né, a uma operação de crédito, por exemplo, e são coisas que vão ser abordadas aqui no curso. Como se fossem luzezinhas amarelas, né, sobre um carro, uma situação ali que é um indício de que ele pode ter alguma coisa estranha, né? Isso também vai fazer parte aí do que a gente vai trazer. Muito bem. E só também, outro ponto fundamental, Pedro, que eu acho que os conceitos podem ajudar muito na prática, e assim, falando especificamente do crédito rural, do acesso ao crédito rural, né? Para cada norma, na hora que você vai ler no manual do crédito rural, a maior parte das normas tem exceções, tá? Agora, identificar a exceção depende do entendimento conceitual do que está escrito ali na norma,
sabe? E a exceção justamente é um momento de você conseguir incluir uma pessoa dentro do crédito, dentro da política ou não, tá? Então, esses dois pilares aí vão possibilitar, facilitar muito a tomada de decisão com segurança, porque quem está com a caneta na mão lá é que realmente ele vai ser responsável por aquela operação ou por qualquer outro tipo de política de ATER, de, de fomento e não só de crédito, tá? Bom, obrigado. Tem uma do Luiz Flávio aqui, né? Se será abordado o assunto, a sobreposição, né, de CAR com floresta pública, sim, na aula do dia 27 de abril, tá? Que vai provavelmente ser tratado esse assunto aí com o Pietro, né? Quando a gente for falar da sobreposição do CAR com malhas fundiárias, né? Então, esse assunto ele vai aparecer, né, de uma forma bastante estruturada, né, desde da parte conceitual de florestas públicas, né, o que isso significa, né, como isso está ligado aí ao Manual de Crédito Rural. Então, essa vai ser uma parte bem detalhada mesmo, né, informação super detalhada, e florestas públicas faz parte desse conjunto de sobreposições que a gente vai tratar. Eu acho que na aula do dia 27, né? Acho que na do 27 e no dia 4 também um pouquinho. 27 e 4, no dia 27 e no dia 4. Vão ser esses dois temas, né? Pedro, a gente viu que a gente só tem 30% de pessoas que têm o seu perfil, que entendem de GEL e dominam Python e outras linguagens de programação dentro dos inscritos. Não sei dos que estão acompanhando, né? A gente está com 262 agora, mas se mais ou menos quem está acompanhando é mais ou menos o mesmo perfil de quem se inscreveu, né? E essa pessoa vai conseguir acompanhar, né, essa parte mais prática, ou caso não, assim, como você sugere que essa pessoa procure, né, algum tipo de complementação de formação, né, assim, para que consiga pelo menos acompanhar o que a gente vai fazer em termos de desenvolvimento, de programação e de exercícios de GEL na complexidade que a gente vai trazer aqui no curso. É lógico que essa complexidade ela está em algum lugar, né? Imagino que não seja muito grande a complexidade que vocês vão trazer, mas assim, pelo menos para acompanhar isso, aonde que a pessoa pode procurar ajuda? Como é que você iria sugerir? Então, Gerd, assim, respondendo a primeira parte da pergunta, a gente estruturou todas as aulas práticas, como você já falou, de uma forma que a primeira metade da aula, o início da aula, vai ser dedicado a uma explicação conceitual do tema da aula, né? Isso abre margem para que todas as pessoas possam aproveitar todas as aulas, mesmo que você não tenha o perfil, não tenha o interesse de colocar a mão na massa, realizar a análise na linha de código, você vai conseguir aproveitar todas as aulas práticas. Passada essa parte conceitual, a gente tem uma parte prática, né, nessas aulas, que é a segunda metade da aula, na qual a gente vai apresentar aos alunos uma ferramenta pronta que a gente já desenvolveu, uma para cada aula, né? E essa ferramenta, ela é autônoma, então, qualquer pessoa com conhecimentos mínimos já vai conseguir executá-la, né? Então, isso é bem inclusivo. E aí, à medida que você tem um nível técnico maior, você pode aumentar a intensidade da sua interação com essa ferramenta. Você pode alterar coisas ali, ou você pode até, talvez, propor a criação de uma ferramenta do zero, você mesmo programar, e vai do seu nível técnico, né? Então, esse nível básico, necessário para, pelo menos, usar o que a gente vai trazer aqui, ele vai ser bem intuitivo, né? Ele vai estar disposto em uma plataforma chamada Kaggle, que já está sendo usada ao longo do curso, eu vou falar dela mais adiante, mas é uma plataforma desenvolvida para fins educacionais, tá? Então, ela é bem intuitiva, os Jupyter Notebooks que vão estar ali dispostos, eles
funcionam, né? A gente já fez muitos testes, então é apertar um botãozinho, play, né? É uma coisa simples, né? A interação. E a gente vai também trazer o passo a passo de como usar, assim como os colegas do INPE já estão fazendo nas aulas dele. E aí, para você se aprofundar nisso, eu acho que a parte, deixando de lado a parte conceitual, é você investir em linguagem de programação Python e SQL, né? Quanto mais conhecimentos você tiver nessas duas linguagens, mais você vai ter autonomia para trabalhar com o que a gente vai trazer aqui. Muito bem. Obrigado, Pedro. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, só um resumo, né, agora do projeto pedagógico, né, e a gente já foi trazendo isso ao longo do curso, né, ao longo da aula. Bom, a gente percebeu, né, que a gente tem um perfil muito diversificado, múltiplos interesses, background variável, né, dentro do público que está assistindo a gente. Então, a gente se preocupou em atender não especificamente um público, né, desses, né, ou quem domina a programação, quem não domina, quem está mais no aspecto operacional, mais gerencial, mas trazer informações que sirvam de uma maneira mais abrangente para esse conjunto de pessoas. Então, isso também quer dizer que o curso não é específico para ninguém, né? Então, se você tem uma expectativa, né? Ah, não, essa parte prática não me interessa, porque eu não vou me envolver com isso, vai ser uma parte do curso que você não foi feita para você. Aí talvez você foque mais ou se interesse mais pela parte conceitual. Então, a gente quis trazer isso já de antemão nessa aula de apresentação do curso, já para que você se programe, né? Aonde você vai dedicar mais tempo, onde você vai prestar mais atenção, que parte do curso você vai como você vai se organizar para acompanhar esse curso, né? E não se trata da quantidade de conhecimento tratado, né, para a gente, né? Então, a gente também fez uma enorme seleção de tudo que a gente poderia trazer. A gente não quer aqui trazer uma quantidade absurda de informação e de conhecimento, né? Porque a gente acredita que o que fica, né, o que vocês levam, é mais importante do que o que foi colocado na mesa, né? Então, não adianta a gente trazer muita coisa de uma forma muito superficial, corrida, sendo que aí fica mais difícil de vocês trazerem isso para frente, né? Então, assim, o currículo é a escolha, essa escolha é uma escolha intencional, né? De tudo que existe, do que a gente possui, a gente trouxe um pedaço aqui. Então, algumas coisas ficaram de fora, com certeza, né? Que não foram trazidas para cá, né? O feedback e autoavaliação vocês vão ter nas aulas síntese, né? Então, se você entrar numa aula síntese e boiar completamente, opa, tem alguma coisa que não funcionou ou no seu aprendizado ou no que foi transmitido. Aí, feedback é importante. Nesse caso, para nós, a gente já vai mostrar como dar esse feedback. A dinâmica dos grupos temáticos, então, primeiro a gente traz os fundamentos, depois traz o CAR, porque para entender o que vem depois, né, que são as sobreposições fundiárias, precisa entender bem de CAR, né? E depois que você conhece tudo isso, você conhecer em torno, né, é super importante. Então, existe um construtivismo. A gente coloca o próximo conjunto de informação em cima daquele conjunto de informação que a gente acabou de tratar e vai construindo, né, uma sequência aí de assuntos que todos eles se encadeiam logicamente, né? A maior parte das aulas práticas a gente vai problematizar no início da aula. Então, a gente vai trazer, olha, gente, o que nós vamos tratar aqui resolve esse tipo de problema. Isso é aplicável nessas situações. Por que isso é importante? Motivação, né? Pô, se eu consigo resolver esse problema que eventualmente eu também tenho, bacana, vou prestar mais atenção. Mas tem uma outra vantagem
da gente problematizar antes é que você já fica atento, né? À medida que o conteúdo conceitual e prático é aplicado depois, com o problema que a gente quer, acredita que dá para resolver com isso, né? Então, a gente vai trazer essa problematização, o exemplo prático, ele vai ser dado antes até dos conceitos e da forma de aplicar, justamente com essa finalidade, né? Cada aula, a maior parte das aulas, vai terminar com uma síntese e perguntas que podem ser respondidas com o conteúdo daquela aula. Então, se você quiser fazer um autoteste, uma autoavaliação, né, putz, será que eu acompanhei a aula? A aula termina com algumas perguntas, alguns conteúdos que, com os conhecimentos específicos dessa aula, você deve ser capaz de, a gente imagina que você deve ser capaz de lidar, né? Então, se não deu certo na aula, né? É uma mini aula síntese de cada aula, né? Então, de novo, né? Uma chance de autoavaliação, de autofeedback, né? E, por fim, a interação e contato com os ministrantes, né? Que é o que eu vou falar agora, né? E vamos testar isso, né? Acho que isso não foi usado nos outros módulos que vocês já tiveram com o INPE, com o Gabriel, né? Mas a gente quer abrir um canal de contato com vocês, né? Via e-mail, né? Então, o e-mail que foi oferecido para isso é o contato@cartasdaterra.com.br. Esse e-mail a gente tem acesso. E para que a gente consiga organizar a informação que a gente vai receber, a gente não sabe se a gente vai receber 0, 1 ou 200 e-mails, né? A gente não tem ideia, né, da atividade que esse grupo tem, é a primeira aula que a gente está fazendo, né? Então, a gente se preparou para um grande tráfego de e-mails, então está bem estruturado. Então, vocês vão gerar uma cópia, né, vocês vão receber um e-mail, no e-mail que vocês indicaram de contato com esse curso, hoje ainda ou amanhã, né, vocês vão receber um e-mail com essas mesmas instruções, mas basicamente vocês vão ter um, um link, né, que dá acesso a esse formulário, né, aí você preenche o formulário, envia para o Cartas da Terra e você aguarda uma resposta, tá? Essa resposta pode ser, eventualmente, pelos ministrantes, respondem diretamente para você, né? Se a gente tiver condições para fazer isso. A gente pode também enviar essa questão para todo mundo. A gente fala, putz, a gente não tem essa resposta, mas vamos pegar essa pergunta, ou a gente tem parte da resposta, vamos jogar para o mailing todo, quem sabe alguém do grupo consegue gerar uma resposta, ou existe um grupo, né, de WhatsApp, o Geotech, que é um grupo aberto, né, então trafega muita coisa lá, né, a gente pode eventualmente também colocar essa questão que vocês apontam dentro desse grupo, porque se é uma ideia boa, alguém que fez algo legal, compartilha, né, ou se a gente não sabe a resposta, pode gerar essa resposta, né. E também, em alguns casos, e por os mais variáveis motivos, a gente pode não responder. Tá? Pode ser que alguém mande um e-mail e fique frustrado porque ele nunca foi respondido. Isso pode acontecer também por várias razões e que a gente não consegue prever até agora. A única coisa que não deve ser feita é preencher diretamente no link, né? Porque aí fica preenchido já, o link deve sempre ficar em branco, então gera uma cópia do link para quem for entrar, o link está em branco. Então, é simples, a gente vai pedir o nome de vocês, o e-mail de contato, o motivo do contato, né? Então, por que você está querendo entrar em contato com os ministrantes? Pode ser uma pergunta, uma dúvida, um exemplo de aplicação que você criou, você fala, pô, eu criei um negócio aqui que eu acho que é legal, vou compartilhar com todo mundo, né? Quero que todo mundo conheça, né? Pode ser uma sugestão para as aulas, então vocês viram alguma omissão dentro da nossa programação, alguma coisa que está faltando, ou que
que vocês gostariam que seja acrescentado. Vocês podem mandar também uma sugestão para as aulas, né? Algum tema específico, a gente vai avaliar. Material complementar, né? Então, se você viu uma aula, você fala, putz, essa aula é legal, mas se os caras assistissem, o pessoal assistir esse vídeo aqui, ou ler esse artigo aqui, ou entrar nesse site, vai ajudar muito a compreender essa aula. Manda isso para a gente, que a gente avalia e coloca, né? E uma eventual correção de alguma informação que a gente passou errado, né? Então, a gente pode falar alguma coisa que não está correta, na opinião de vocês. A gente gostaria muito que vocês informassem a gente. Olha, isso aí não está legal. Entrou uma aqui do Marcelo. Eu acredito que a gente não tenha condições de participar de forma muito ativa desse grupo de WhatsApp, tá? Ele trafega muita informação dos mais diferentes tipos. A gente gostaria de usar a energia que a gente tem, o tempo que a gente tem, para questões especificamente ligadas a nossas aulas, né? Ao módulo que a gente está dando. Por isso que a gente está estruturando, viu, Marcelo? A gente está estruturando um pouco, né? Não sei, espero que funcione, né? É e-mail, né? Uma mídia já meio mais em desuso, né? Mas se a gente seguir isso aqui, a gente vai conseguir provavelmente dar uma atenção mais específica para os pontos ligados à disciplina. Mas eu entro no WhatsApp, né? De vez em quando, dou uma olhada, né? Mas é muito tráfego para a gente conseguir ficar atento a isso o tempo todo, né? E aí tem um exemplo aqui, né, que eu preparei de como isso pode ficar pronto, né? Então, o John Watson, né, mandando uma correção, né, sobre uma aula que a gente deu e colocou uma informação errada, né? Então, o título resume o motivo do contato, né? A informação sobre a geometria do cara apresentada na aula no 13 de abril está incorreta. Então, John Watson apontou isso para a gente. Ele descreve, né, os problemas que ele encontrou e coloca algum anexo, né, para que a gente consulte de onde ele tirou, como é que ele chegou, os documentos que ele usou para isso, né? Tudo que chegar nesse formato, a gente vai tentar olhar, vai tentar analisar. Se for uma informação que a gente passou errada, a gente corrige na aula seguinte, né? Se for uma complementação, alguma contribuição de vocês, a gente compartilha, a gente tenta dar o melhor destino possível para que vocês tenham um canal de comunicação que a gente dê conta, né? Porque tem que ser um canal que a gente organiza de uma maneira que a gente consiga dar a maior atenção possível para vocês, tá? Bom, isso aqui agora são os grupos temáticos, né? Eu não vou passar com muito detalhe sobre isso, porque a gente já acabou tratando bastante disso, né? Então, o grupo temáticos fundamentos, né? Então, o objetivo principal é transmitir conceitos sobre governança de terras, né? Estrutura do sistema de administração de terras brasileiros e dos cadastros existentes, a parte bem conceitual, né? Sobre isso, né? Aí a gente segue com o bloco da Marluce, né? Coordenado pela Marluce, que é CAR, né? Simplesmente CAR. Vamos entender esse CAR, né? Da melhor forma possível, né? Confiabilidade, né? Delimitação, né? Tem uma coisa que a gente colocou aqui, CAR no tempo, né? A dinâmica do CAR, né? Assim, pessoalmente, eu tenho uma aposta muito grande que essa informação é extremamente útil, né? Tanto do ponto de vista da análise de um CAR individual, como da base CAR como um todo, né? A gente está investindo nisso no momento, né? De desenvolver ferramentas e análises que permitam a gente facilmente consultar toda essa história do CAR, né? Tratar o CAR como um GIF, né? Como um filme, não como uma foto, né? E aí eu queria perguntar para o Pedro e para o Beto se eles compartilham esse meu otimismo, né? Assim, às vezes a gente chega numa idade que a gente fica otimista com algumas coisas, mas é muito mais pela idade do que pela coisa em si, né? Vocês compartilham esse otimismo de que tem muito segredo, muita coisa que a gente pode aprender
olhando a história de modificação de um CAR, que a gente não enxerga quando a gente olha uma das imagens que compõem esse filme? Gerd, tem coisas já bem evidentes, né, que a gente já consegue mapear e já explorou, né? Um exemplo clássico é a retificação de CAR para fugir de embargos ambientais, né? Isso a gente já tem bem mapeado, exemplos claros disso, né? Isso é um exemplo bem palpável. Mas tem outras coisas também que tem a ver com aquilo que a gente estuda, né? E assumindo a ideia de o CAR como uma proxy de ocupação agrária do país, né? E aí sim, aí a gente pode começar a entender muitas coisas, como os processos de fragmentação e concentração fundiária, que a gente não enxerga hoje, é muito difícil a gente conseguir ter essa visão. A gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue entender o que está por trás, né? Por que que os imóveis em algumas regiões estão ficando menores e outros lugares estão ficando maiores, mas a gente não consegue mapear claramente onde é que está e aí correlacionar com dados espaciais, como aptidão da terra, relevo, infraestrutura e clima e assim por diante. Então eu acho que o filme do Khan, ele vai abrir toda uma outra capacidade para a gente entender essa ocupação do território, né? E mais do que isso, né? Se você lembrar, Gerd, não muito tempo atrás, antes do CAR, o cara é, é um bebê, né? Mas antes do CAR, a gente olhava a ocupação agrária com o censo agropecuário. Todo mundo aqui que mexe com isso sabe, né? E quando você olha os números do censo agropecuário, ali a gente tem 350 milhões de hectares nos estabelecimentos agropecuários. E o CAR, ele passa fácil de 550 milhões de hectares. Ou seja, ah, tem uma realidade de ocupação agrária no país ali que a gente nunca captou. E agora a gente está começando a captar. Tá? Então, olhar para a fotografia do CAR, uma data específica. Uma coisa, quando a gente começar a gerar esse filme, vai abrir todo um universo, não só para gestão, mas para pesquisa também, tá? E Pedro, você que vai sobrar para você, né? Fazer esses códigos que geram o filme, você está animado com ele? Porque não é fácil, não, né? Você baixar o CAR todo mês, né? A base Pois toda é. e enfileirar ela e fazer os filmes, os sankey's e todas as análises. Você está animado com isso? Pois é, Gerd, eu tô, sabia? Porque cada coisa que a gente já viu, assim, falar, isso é simples, né? E na simplicidade a gente espremeu leite de pedra e saiu muita coisa legal, né? Uma ideia como essa, né, de olhar o filme do cara, eu acho que, putz, vai trazer muitas coisas legais, assim, pra gente. Eu particularmente, estou animado. Legal. João, a gente vai tratar do assunto, né, de sobreposição ICAR, né, em assentamentos de reforma agrária. Eu tenho certeza que eu vou receber uns 3 e-mails de correção do que a gente falar aqui, seus logo depois dessa aula. Então, se a gente cometer algum deslize nisso, você avisa a gente, tá bom? Mas é um dos assuntos que a gente vai trazer, né? Formalmente é a questão do CAR, né? Sobreposta a assentamentos, né? Seja eles assentamentos, né? Vamos dizer assim, mais... Que nome que ficou, Pedro? Nem lembro, mais com Essa lotes, questão né? que ele, É, essa questão o, que ele colocou foi uma questão que a gente investigou bastante para preparar a é, aula. é, No sistema do cara, a gente tem o perímetro inteiro do assentamento e os lotes ali dentro. Então, gera uma sobreposição natural, né? Sempre que você tem o cadastro, é sobreposto com o outro. Então, tem uma aula só para isso, tá, João? E aproveitando, João, para responder uma pergunta sua que ficou lá para trás, você perguntou se você conseguiria acompanhar as aulas, né?
mesmo sem saber programar em Python. Vai conseguir sim, tá, João? A gente fez num modelo que não vai precisar fazer alterações, assim, não vai precisar programar, você só vai precisar executar o que já está pronto. Se você quiser fazer alterações no código, aí a gente vai explicar, mas seriam alterações mínimas, assim. Só que com o que a gente vai dar para vocês já vai ser suficiente de fazer as operações propostas, tá? Legal. Bom, depois vem o contexto fundiário, né? Que aí é a sobreposição do CAR com registros, né, fundiários, né? Aí vai aparecer toda essa questão, né, das florestas públicas, né, e todo como isso é tratado, né, no Manual de Crédito Rural, como o Pedro, acho que foi o Pedro ou o Beto que falaram, né, que tem coisas que já estão, né, regulamentadas no manual e em lei, outras não, outras sobreposições não estão, mas que podem gerar algum nível de atenção, né, ou algum nível de bandeira amarela, acho que se chamou, né, para aquele cara. Então, tudo isso é nesse contexto fundiário e o contexto ambiental aí que vai trazer a LPVN, né, para a gente, né, a questão do desmatamento e desmatamento nas feições internas do imóvel de APP e reserva legal, né. Bom, acho que no fim agora, né, Pedro, fala um pouquinho aí da parte prática, tá? Como é que isso vai ser feito? Eu sei que você já trouxe, a gente já foi trazendo, né? A gente foi falando mais Sim. organicamente aqui, então não precisa repetir o que a gente já falou, mas alguma coisa que possa explicar um pouco como a gente organizou essa parte prática, que vai ser a segunda metade de todas as aulas vai passar por esse processo agora que o Pedro vai colocar para a gente. Beleza, Gerd. Então, a gente está num curso maior, né, temos outros ministrantes, e um dos outros ministrantes, assim, uma outra equipe de ministrantes é a equipe do INPE, né, que nesse momento está começando as aulas de introdução ao SQL, e daqui umas 3 semanas eles vão começar a construir com os alunos um banco de dados, né, e esse banco de dados vai ser usado por nós para fazer as análises que a gente está propondo nas nossas aulas, tá? Então, de partida, a gente tem o banco de dados, né, que é estruturado em linguagem SQL, então aí surge a necessidade de conhecê-la um pouco, né, mas a gente vai explicar tudo, tá? Não se preocupem com isso, vai ser super didático, é uma linguagem super simples de entender. Então, esse banco a gente está assumindo que ele já vai vir, né, de antemão, e aí, o acesso a esse banco, ele vai ser feito através da linguagem Python, que é uma linguagem de programação, bem conhecida, né, já falamos sobre ela hoje, e essa programação, ela vai estar estruturada dentro de um caderno de programação, né, existe esse software hoje chamado Jupyter, são Jupyter Notebooks, né, é uma forma didática de você programar, então você programa eles na forma de um caderno de programação. Imagino que vocês já tenham tido contato com isso, com o Gabriel, que é um outro ministrante também do curso Geotech, mas acho que todo mundo vai acabar usando esses Jupyter Notebooks em algum momento. E toda a lista de cadernos que a gente vai produzir no contexto do curso, eles vão estar todos organizados dentro dessa plataforma Kaggle, que é uma plataforma já pensada para didática, né, então a gente vai fazer a listinha lá, tudo nomeado certinho, com os números das aulas, o nome das aulas, então todo mundo vai ter acesso a essa lista de cadernos, e aí, para cada aula, você basta acessar o caderno, e aí, ali mesmo, no navegador, seja ele Chrome, Firefox, você consegue executar os códigos com o clique de um botão, né, você dá o play, ele já executa, bloco por bloco do código, e aí você vai acompanhando os resultados, tá? Eu vi aí no chat que alguém perguntou do Google Colab. Eu acho que é possível adaptar, tá? A gente não vai tratar no curso, mas uma pessoa com um pouco mais de conhecimento conseguiria adaptar esses Jupyter Notebooks para a plataforma do Google Colab.
né, mas todos os ministrantes combinaram, a gente vai fazer tudo através do Kaggle, tá certo? E aí, reforçando, né, para quem não ficou meio boiando nessa parte, não entendeu muito, a nossa primeira aula prática, a gente vai repassar tudo isso, tá? Colocar de uma forma mais didática, né, como que você abre o Kaggle, como que você executa um caderno, e ao longo do curso a gente vai dando os macetes aí para usar, tá? Não se preocupem que vai ser tudo bem devagar. João Marcelo pergunta aí como obter dados históricos do CAR só salvando por conta própria, né? Assim, infelizmente, a gente não identificou um repositório público, né, de acesso aberto com os históricos do CAR. Então, a gente tem um bot, né, que baixa todo mês, né, Pedro? Agora está baixando. Isso, baixa toda a base todo mês. E em breve você vai poder ter acesso a esse histórico no Cartas da Terra, né? Mas por enquanto ainda é um produto em desenvolvimento, a gente não tem versão beta ainda, mas em breve a gente vai disponibilizar, é um dado público, né? Então não tem problema nenhum disponibilizar dado público, né? A gente vai disponibilizar esse histórico, né? Do que a gente tem, né? E depois manter uma periodicidade mensal. Né? Não sei se tudo isso vai aparecer no Cartas da Terra, mas internamente a gente vai manter uma periodicidade mensal de baixar o banco todo e flaguear, né? Mapear as diferenças do CAR, seja diferenças geométricas, seja diferenças cadastrais, né? Então, isso é onde a gente está colocando bastante ficha, né? Para mim, é quase que o microscópio, né? Quando a gente olha algo sem microscópio, aí esse filme vai ser o microscópio da base CAR, vai abrir toda uma avenida de análise que a gente não faz sistematicamente ainda, né? Por isso que a gente está Ou o investindo bastante telescópio, nisso. né, Gerd? Ou o o telescópio, né? Um dos dois. Ou telescópio, ou acho que mais telescópio do que microscópio, né? Engasguei aqui. Bom, resumo da aula, né? Então, os conhecimentos e habilidades tratados nessa aula. Então, se deu certo essa aula, você deve estar em condições de planejar sua participação no módulo, né? Em função do seu perfil. Então, você deve estar, putz, agora eu sei como é que eu vou participar disso, né? Você deve entender como pode avaliar o seu próprio acompanhamento, né? A autoavaliação, né? Deve ter entendido a forma de fazer isso, né? Saber sobre como usar e como funciona a forma de interação com os ministrantes, né? E entender e opinar, sugerir, se quiser, usando os canais de comunicação, sobre o conteúdo e o projeto pedagógico do módulo. Então, esse dessa forma, a gente vai encerrar, com exceção das 3 aulas do Richard, nós vamos encerrar todas as aulas com um auto-feedback. Se você, por exemplo, terminou essa aula e tem dúvida sobre alguma dessas 4 questões, ou a gente falhou, né? Ou ou você pode rever a aula, ou, enfim, né? Tentar ver, né, se você, revisitando a aula ou o material dela, consegue esclarecer essa questão, tá? Bom, com isso a gente agradece a todos os agora 262 participantes e também aqueles que vão assistir essa aula em outro momento, né? Agradece a colaboração que a gente teve no chat, né? Foi bastante interessante ver a dinâmica do chat aqui, né? Acho que é um estímulo para a gente tentar manter mais aberto o chat, né, Pedro e Beto? Acho que dá para ir mantendo aberto, se o fluxo for similar a essa aula, né? E bastante colaborativo, né? Assim, o chat foi usado realmente de uma forma bastante consciente, né, do que está acontecendo aqui na aula. Então, a gente agradece vocês por isso.
E aguardo vocês na quarta-feira, né? Em que a gente vai já começar o módulo de fundamentos com uma aula aí do Richard, né? A gente preparou uma aula tampão também, se algum dos ministrantes tiver um problema no dia, a gente já tem uma aula preparada que entra no lugar dessa aula, é uma aula mais coringa, né, que o Beto preparou. Então, de qualquer forma, a gente vai manter o calendário das aulas, ou exatamente nessa sequência que a gente está tendo. Se vierem sugestões, né, de alteração dessa sequência, a gente pode alterar, né, usando o nosso canal de e-mail, né, do contato Cartas da Terra, para pedir essa sugestão para a gente, né? E a gente deseja a todos um excelente curso, né? Um excelente fim de tarde aí de segunda-feira. Hoje é segunda, né? Segunda-feira. E obrigado, Pedro. Obrigado, Beto. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu já perdi até a voz aqui. Não, Gerd, ótimo. Obrigado a todo mundo. Tá A ótimo. gente vai se ver bastante aí nesses próximos meses. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelas interações também, foi ótimo. Matheus, acho que acabou, tá? Matheus está aí ainda? Deve estar. Ok, galera.